Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos dar continuidade àquela nossa aula de independência do Brasil, hoje com a segunda parte, ok? Na aula passada nós falamos do reconhecimento da independência brasileira, tanto no contexto internacional como no contexto interno, ok? Hoje a gente vai dar sequência a esse processo que a gente vai chamar de primeiro reinado, ou seja, a fase que Dom Pedro I governou o Brasil, falando exatamente da formação do Estado Nacional brasileiro. Em primeiro lugar, o que é o Estado Nacional? O Estado Nacional é um Estado que tem território, povo de mesma cultura e governo soberano, certo? Ora, para que um Estado Nacional seja garantido como tal, normalmente esse Estado tem que ter uma Constituição. E o Brasil não tinha uma Constituição. Então, para consolidar a formação do nosso Estado brasileiro, do nosso Estado Nacional brasileiro, certo? Organizando o Brasil com uma só lei para todo o território nacional, com o só idioma para todo o território nacional, com uma só cultura para todo o território nacional. Então, Dom Pedro, ele convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar a nossa primeira Constituição. Não esquecendo que uma Assembleia Constituinte é reunião conjunta de deputados e senadores para elaborar uma Constituição. Tá? Então, você pode chamar de Assembleia Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte ou simplesmente Constituinte. Então, Dom Pedro, agora imperador Dom Pedro I, convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e essa Assembleia vai se reunir para elaborar a nossa primeira Constituição, ok? Pois bem, então, dessa Constituição participaram aquelas duas forças políticas que havia aqui no Brasil. O Partido Brasileiro, formado pela nossa aristocracia rural, a elite agrária brasileira, e o Partido Português. Mesmo após a independência, né, muitos portugueses permaneceram no Brasil, alguns permaneceram trabalhando para Dom Pedro I. E esse pessoal formava o que a gente vai chamar de Partido Português. Logicamente que agora que o Brasil é uma nação independente, esses portugueses que permanecem no Brasil, eles vão se ligar a Dom Pedro I, até para manter os seus privilégios, seus cargos, seus bons salários, seus títulos, suas propriedades. Então agora vão ficar ligados a Dom Pedro I. Tudo que Dom Pedro quiser ou desejar, eles estão lá prontos para apoiar. Ok? Muito bem. Então, essas duas forças políticas participaram da nossa independência. Como o Partido Brasileiro era a maioria, coube a ele a tarefa de elaborar o chamado anteprojeto da Constituição. O anteprojeto da Constituição é o esboço da Constituição. Então, como os brasileiros eram a maioria, coube a eles a tarefa de elaborar esse anteprojeto. Ok? Pois bem, esse anteprojeto ele era baseado no liberalismo. Né? Não esqueça que a corrente liberal, lá inspirada pelos iluministas, ainda no século XVIII, né? E que combatia o absolutismo, essa corrente está em pleno vigor na Europa. E é claro que ela vai influenciar essas independências aqui na América Latina, certo? Então, o Partido Brasileiro era de caráter liberal, então queria limitar os poderes do governo. Dom Pedro queria ser um soberano absoluto. Entretanto, os brasileiros, tá, o que eles querem é uma Constituição que possa limitar ou diminuir os poderes imperiais e ampliar a representatividade nacional. Ou seja, para que Dom Pedro viesse a tomar uma medida, primeiro deveria consultar o parlamento, né? Mas Dom Pedro não está muito interessado nisso. O seu interesse é se tornar um soberano absoluto, ok? Pois bem, então o anteprojeto apresentado pelos brasileiros ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Por que isso? Além dela ser anti-absolutista, tentar evitar a possibilidade do imperador vir se tornar um soberano absoluto, certo? Ela também era anticolonialista, ou seja, tenta evitar a possibilidade do Brasil voltar a ser colônia de Portugal, e anti-lusitana. Eles tentam afastar dos cargos importantes os portugueses que exigiam. Constituição da Mandioca por quê? Porque o voto estabelecido nesse anteprojeto era censitário, ou seja, só teria o direito de votar quem tivesse uma renda pré-determinada. E essa renda era medida em alqueires de mandioca, certo? Ora, só quem cultivava mandioca eram os brasileiros. Então isso aqui é mais uma estratégia dos brasileiros para afastar os portugueses aqui residentes de qualquer participação política. Tá? Então, em função disso, esse anteprojeto foi chamado de Constituição da Mandioca. Ora,
o imperador não vai se agradar desse projeto. Até porque ele não está interessado em limitar os seus poderes. Como eu falei anteriormente, a ideia de Dom Pedro é se tornar um soberano absoluto do Brasil. Então o que ele vai fazer? A princípio ele tentou negociar com os líderes da Constituinte para mudar os artigos que limitavam o seu poder. Mas não houve consenso, tá? Não houve negociação entre eles. Então, diante disso, o imperador vai fazer o seguinte: reúne suas tropas, comandadas pelos seus mercenários, dissolve a Constituinte. Dissolver é a mesma coisa que fechar. Então, fecha a Constituinte e, auxiliado por alguns juristas portugueses, certo? Ele mesmo vai elaborar a sua própria Constituição da maneira que ele queria. Uma Constituição que o tornava-se o absoluto do Brasil, certo? E aí nós vamos ter, então, a chamada Constituição de 1924, a Imperial, que vai ser a primeira da nossa história, certo? Ora, essa Constituição de 1924, a primeira do Brasil, e a que vai vigorar durante todo o período imperial, ela vai apresentar algumas características próprias. Então, vamos conhecer aqui essas características. Vamos lá, ok? Então, características da Constituição de 1924, certo? A primeira, ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Isso é a princípio básico de 1924. O que é outorgar? Outorgar quer dizer impor a força. Existem dois tipos de Constituição: promulgadas e outorgadas. As promulgadas são aquelas elaboradas de forma democrática, né? Por deputados e senadores eleitos pelo povo, certo? Negociando, discutindo as propostas, e promulgada, ou seja, colocada em prática pelo governante, mas elaborada de forma democrática. É o caso da nossa atual. E existem as outorgadas. As outorgadas são aquelas impostas à força pelo governante, sem consultar o povo ou seus representantes. É o caso dessa aqui. Ela vai ser imposta à força pelo Dom Pedro I. Ok? Muito bem. Outra coisa aqui. Ela estabelecia 4 poderes. Então, além dos 3 tradicionais, do executivo, legislativo e judiciário, certo? Nós temos a presença do poder moderador, que estava acima desses 3 poderes tradicionais, certo? Teoricamente, a função do poder moderador, que era exercida pelo próprio imperador e seu Conselho do Estado, 10 elementos de inteira confiança do imperador que ele assessorava, certo? Teoricamente, a função desse poder era zelar pelo bom funcionamento dos demais, evitar que ocorresse algum conflito entre os 3 poderes tradicionais. Só que na prática, gente, não é isso que ocorre. Na prática, o poder moderador, ele dá ao imperador a autoridade para que ele possa interferir nos demais poderes da maneira que ele entendesse. Então, através do poder moderador, o imperador estava legitimado para interferir nos demais, da maneira que ele achasse melhor. Então, esse poder moderador, na prática, faz do imperador um soberano absoluto no Brasil. Ok? Muito bem. Uma outra aqui, o voto cessitado, que é aquele voto baseado na renda do indivíduo. Porém, não mais em idiota, mas em qualquer renda que o indivíduo pudesse comprovar. Então, o voto no Brasil, ele vai ser censitário durante todo o período imperial. Isso quer dizer o quê? Que apenas as elites estão participando da política nacional. As câmaras populares estão excluídas de qualquer participação na política nacional. Ok? Muito bem. O que mais? O Estado unitário. Né? Então, o imperador vai ser a única fonte de poder no Brasil. O que é o Estado unitário? O Estado unitário é aquele Estado que tem toda a sua extensão territorial subordinada a uma única fonte de poder. É o que vai acontecer aqui no Brasil durante todo o período imperial. Hoje não, hoje nós temos um Estado federativo, né? Então, um Estado composto por federação. Você tem o presidente, você tem os prefeitos, você tem os governadores de Estado, certo? Então, nós temos várias autoridades. Mas aqui não. Aqui o imperador é o senhor absoluto do Brasil. O que ocorrer nas províncias, só com a sua determinação. Portanto, nós somos um Estado unitário, certo? Muito bem. Outra coisa, o Senado vitalício. Os senadores são eleitos uma vez só. Então, enquanto tiverem saúde para continuar no poder, exerce o poder em caráter vitalício, para a vida toda, certo? Só quando morrer o imperador,
o senador, é que se elegeu outro. Normalmente sob a indicação do imperador Dom Pedro I, certo? Muito bem. Outra coisa, padroado. A Igreja Católica, que é a religião oficial do Brasil, né? A religião oficial é o catolicismo, a guerra desde o período colonial. Com a Igreja Católica, ela vai ser a religião oficial do Estado brasileiro. E vinculada ao Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem comanda a Igreja Católica do Brasil é o próprio imperador. Ele está legalizado para ordenar padres, bispos, criar igrejas, fechar igrejas. Então, o clero católico brasileiro está submisso ao imperador. Na realidade, o clero católico nunca se consegue muito bem, mas foi uma negociação entre o imperador e o papa da época, então estava valendo. Portanto, quem comanda a Igreja Católica no Brasil é o imperador. E essa instituição, ou seja, essa prática cotidiana, você vai chamar de padroado. Ok? Muito bem. Outra coisa aqui, Beneplácito. Beneplácito, ou como se diz em francês, placet, que quer dizer cumpra-se. Nós sabemos que o núcleo administrativo da Igreja Católica no mundo é o Vaticano. É lá no Vaticano que parte as orientações para todo mundo católico. Né? No Brasil, qualquer determinação que viesse do Vaticano só teria validade com a aprovação do imperador, ou beneplácito imperial. Se o imperador não aprovasse, não valia. Isso aqui vai dar problema posteriormente para o Segundo Império. Inclusive, vai culminar com a própria proclamação da República. Um dos fatores que vai conduzir a proclamação da República é a ruptura entre a Igreja e o Estado, no caso representado por Dom Pedro II. Ok? Muito bem. Então, gente, olha só. Portanto, essa Constituição é uma Constituição autoritária, absolutista e elitista. Ela não favorece de forma alguma as camadas populares. E é claro que vai haver reação a isso, né? Essa reação a gente vai chamar de Confederação do Equador. Tá? Então, depois que a Constituição ficou pronta, o imperador mandou tirar cópias da mesma e mandou enviar para as diversas províncias brasileiras, para que elas tomassem conhecimento da Constituição. E algumas províncias nordestinas, né, simplesmente não concordaram com a Constituição. A província de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará não aceitaram a Constituição, nem o absolutivo imperial, certo? Por isso, o que eles fizeram? Eles resolveram se unir e formar um país independente. Unir seus territórios, tá? E formar um país independente que eles chamaram de Confederação do Equador. Esse novo país seria uma república, certo? Em oposição à monarquia, ok? E adotaria profissionalmente a Constituição colombiana até que a sua ficasse pronta, certo? Portanto, o que nós temos aqui? Mais uma vez a nossa unidade territorial está em risco, certo? Na liderança desse movimento, havia dois políticos importantes lá de Pernambuco, né? Que era o senhor Paz de Andrade e o mentor intelectual da revolta, que foi um padre chamado Frei Joaquim do Amorim Caneca, ou simplesmente Frei Caneca, certo? Ora, tendo essa revolta colocada em risco mais uma vez a nossa unidade territorial, é claro que o imperador vai se apressar em reprimir a mesma, certo? Afinal de contas, para Dom Pedro I, o que é a vida mais importante do Brasil? A manutenção da unidade territorial, certo? Por isso, mais uma vez, as tropas imperiais, sob o comando daqueles mercenários estrangeiros, tá? Vão partir para cima dos rebeldes, certo? Então, tropas imperiais são enviadas para combater as polícias rebeldes, houve um confronto armado, os rebeldes são derrotados, os líderes capturados, Paz de Andrade foi condenado à prisão perpétua e o Frei Caneca foi fuzilado como membro intelectual da revolta, certo? Com a derrota da Confederação do Equador, mais uma vez se garante a manutenção da nossa unidade territorial, ok? Bom, gente, mas olha só, o governo de Dom Pedro I, na realidade, não foi dos melhores. O imperador não era bom administrador, né?
Então, durante o período que vai permanecer no poder, que a gente chama de primeiro reinado, nós vamos ter, primeiro, gastos constantes por parte do imperador, aumentando assim a nossa dívida externa e, consequentemente, a nossa dependência em relação à Inglaterra. Porque esses recursos que ele vai buscar no exterior para levar a direção dos projetos do Brasil são tudo junto aos ingleses. Consequentemente, a nossa dívida vai aumentando e a nossa dependência em relação a eles também. Tá? Então, você tem o crescimento da dívida externa, você tem prisões em massa, porque o imperador tinha muitos adversários, então esses adversários ele mandava prender ou exilar. Você tem o confisco de bens, certo? E, inclusive, você tem assassinatos de pessoas, adversárias do imperador, tá? Que simplesmente morriam misteriosamente, né? E que a imprensa da época atribuía a causa dessas mortes ao próprio imperador. Então, essas pessoas eram assassinadas por pessoas contratadas pelo imperador. Então, não vai ser dos melhores. O que vai acontecer é que no dia 7 de abril de 1851, o imperador vai abdicar do trono brasileiro em favor do seu jovem filho Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Ora, o que é abdicar? Abdicar é renunciar, certo? Então, Dom Pedro I vai ser o primeiro governante brasileiro a renunciar ao cargo. Isso acontece nessa data aqui, 7 de abril de 1851. E é bom ressaltar que, nesse momento, o sucessor, Dom Pedro II, só possuía o quê? 5 anos de idade, certo? O que é que vai motivar essa abdicação? Porque isso aqui não acontece todo dia. Um governante, principalmente um monarca, renunciar ao cargo, é claro que isso não acontece todo dia, tá? Mas o governo de Dom Pedro I proporcionou a ele um desgaste muito grande, certo? Então, a perseguição dos adversários, o confisco de bens, o assassinato de adversários políticos, os exílios constantes e outros fatores também, né, vão acabar motivando a sua impopularidade e a sua incompatibilidade com a população brasileira. Então, aqui nós relacionamos alguns desses fatores que vão contribuir para o seu desgaste político, né? A perda da Cisplatina, que é o Uruguai atualmente, né? Foi uma província que foi anexada ao Brasil por Dom João VI, certo? E que era uma província relativamente lucrativa para o Brasil, mas que consegue a sua independência em 1806. Portanto, durante o governo de Dom Pedro I, o Brasil tem um grande prejuízo com a guerra da Cisplatina, certo? Essa guerra desgastou muito a figura imperial. Então, você tem a questão cristã brasileira, a própria vida pessoal do imperador cheia de escândalos, né? Principalmente em relação às suas amantes, ok? Isso era anunciado pela imprensa da época. Logicamente, isso aí repercutia denegrindo a imagem imperial. Tá? A repressão violenta sobre o governador Tadeu, que era um movimento simpático perante a população nacional, já que questionava o absolutismo imperial e a condição elitista, né? Então, os confederados foram reprimidos violentamente, ocorrendo, inclusive, execuções, certo? Então, esses aqui foram alguns fatores que proporcionaram esse desgaste e, consequentemente, a incompatibilidade do governo primeiro com a sociedade brasileira. Fica praticamente impossível a manutenção dele no poder. E aí, gente, o que vai acontecer, certo, é que o governo vai acabar abdicando do trono. Ele ainda tentou uma última manobra. Toda a assessoria de Dom Pedro era formada por portugueses natos. Ele não confiava nos brasileiros. Mas, percebendo o seu desgaste político, ele vai montar um gabinete ministerial formado só de brasileiros natos. Ok? Era uma tentativa de fazer uma média com a população brasileira e, quem sabe, permanecer no poder. Entretanto, esse gabinete ministerial passou apenas 15 dias no poder. E logo ele brigou com todos, certo? Brigou, demitiu todo mundo. E como a população se mobiliza, exigindo a recondução desses ministros ao poder, Dom Pedro preferiu abdicar do que voltar a trazer sua decisão. E assim, então, com a abdicação de Dom Pedro, termina o que você vai chamar de primeiro reinado, ou a primeira fase do Império Brasileiro. Vai começar agora uma nova fase, que a gente chama de período regencial, certo? Porque não esqueça, o sucessor do Pedro II só tinha apenas 5 anos de idade. Então, até que o sucessor alcançasse a idade adulta, o Brasil, como previa a Constituição, vai ser governado por regências, ou seja, por governos temporários. Entendido? Então, ficamos por aqui por hoje. Até uma próxima ocasião.